Você já foi ignorado ou sentiu na pele discriminação racial ao ser atendido em uma loja? Aqui na capital, uma funcionária pública denuncia ter sido tratada com indiferença em uma loja de sapatos e acessórios de um shopping center. O caso está sendo acompanhado pela Comissão da Verdade da Escravidão Negra do Brasil, da OAB Maranhão. A situação ocorreu no último dia 21 de fevereiro em uma loja dentro de um shopping center no bairro do Turu. A funcionária pública se sentiu constrangida e desrespeitada com a postura das vendedoras do estabelecimento. Me dirigi até uma vendedora e a vendedora veio, eu falei o que eu estava procurando, né? E ela, logo após, chegou um casal e esse casal chegou bem vestido. Eu estava de roupa simples, porque eu estava saindo de uma clínica de estética, suada, com cabelo black, bem black, meu cabelo estava. E eu fiquei só olhando as sandálias, né? E ela foi atender o outro casal que chegou, com um poste bem arrumado, um casal bonito. E eu me senti, até o momento, tudo bem. Enquanto eu estou procurando, eles chegaram, talvez foi isso. Mas eu me dirigi ao outro lado da loja e fui ver umas outras sandálias. E lá também eu chamei uma outra vendedora e fui tratada da mesma forma. Assim que esse episódio aconteceu, a Bárbara, muito triste, entrou em contato com a Gabriele, que estava em outro estado, e compartilhou com ela todo esse constrangimento vivido. Foi a filha que incentivou a mãe a buscar os órgãos competentes e a procurar as autoridades policiais para denunciar o caso. A Gabriele também decidiu fazer uma reclamação via rede social da loja, mas acabou sendo ignorada. Foi aí que a jovem resolveu fazer uma postagem expondo toda a situação. Para a surpresa dela, muitas outras pessoas se manifestaram dizendo que já haviam recebido tratamento parecido ou até pior das atendentes da mesma loja. A gente não pode aceitar esse racismo velado que está muito presente, enraizado, e as pessoas elas precisam aprender a respeitar o outro, né? Não julgar pela aparência, pela cor. E aí, para nossa surpresa, ao invés do estabelecimento nos procurar e agir como profissionais, eles nos bloquearam e falaram que a gente anda difamando, fazendo injúrias, sendo que a única coisa que a gente quer é respeito, porque é isso, essa briga é por respeito. A Comissão da Verdade da Escravidão da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Maranhão, está acompanhando toda a apuração do caso e prestando assistência à vítima. Racismo é crime e pode fazer com que o autor ou os autores parem atrás das grades. Com pena de prisão a 1 a 3 anos, também com multa, ele também pode ser penalizado administrativamente e também civilmente junto à consideração do crime, tendo em vista que o racismo ele é um exercício tecnológico de poder, onde diz que a pessoa pode ou não estar naquele determinado lugar, ou então ser ela ou não uma vítima preferencial da violência. Com a denúncia, o intuito de Dona Bárbara é fazer com que ninguém passe mais por um constrangimento desse, que ninguém seja mais alvo de preconceito em razão da cor da pele ou mesmo pela forma como se veste. Em tudo que sentiu preconceito, em tudo que se sentir prejudicada desse racismo, que vá e procure seus direitos, procure as autoridades, procure a imprensa, externe isso, porque a gente não pode ficar com isso guardado dentro da gente. A gente tem que externar e dar um basta nesse preconceito. A loja Santa Lola, localizada em um shopping do bairro do Turu, diz que o caso já foi repassado para o setor jurídico da empresa. No estúdio eu recebo o defensor público estadual Jean Carlos Nunes Pereira, que lança amanhã em São Luís um livro que faz críticas à forma como o direito é pensado e produzido no Brasil e aponta aí alguns caminhos alternativos, inclusive para a área do ensino do direito. A obra é fruto de 3 anos de pesquisa e com o autor que eu converso agora aqui no estúdio do Bom Dia. Doutor Jean Carlos, bom dia, é um prazer tê-lo aqui. Muito bom dia, o prazer é todo meu, bom dia telespectador. Nós acabamos de ver uma reportagem falando sobre exatamente violação de direitos, né? E aí dentro desse contexto, como é que o senhor percebe e como é que a própria sociedade, né, tem percepção sobre essa questão do Estado democrático de direito que vivemos? A reportagem mostra bem um quadro de violência ainda generalizada em nossa sociedade, que às vezes passa de forma silenciosa, às vezes passa de forma mais evidente, mas tudo num quadro geral em que violências são tratadas na nossa sociedade como algo normal, como algo corriqueiro. É importante dizer que o direito nesse cenário, ele não tem dado as respostas que deveria dar. Por quê? Por quê? Exatamente. Porque o direito, historicamente,
se acomodou com a perspectiva de garantir segurança e não justiça, e não transformação social. Observe que a Constituição Federal de 1988, que é uma das constituições mais avançadas que nós temos, ela previu para os trabalhadores diversos direitos, mas para a empregada doméstica não. A empregada doméstica que tem um pé na senzala, que é um resquício do nosso sistema escravocrata, do regime infame, por 4 séculos, é sempre importante dizer isso, não lhe foi assegurado os mesmos direitos que foram assegurados aos demais trabalhadores. Então, o direito convive muito bem com iniquidades. É importante dizer que o direito, historicamente, no Brasil, conviveu com o regime infame, com a escravidão. E, é claro, ele encontra uma dificuldade enorme para dar respostas a demandas que não são demandas do horizonte das elites. Uma dessas é a questão do enfrentamento sério, decisivo, definitivo do racismo. Nós temos uma outra situação no Estado, e aí o Maranhão, infelizmente, é destaque nacional, que é a questão dos conflitos agrários, né? Perfeito. O senhor que é um militante, inclusive, da área de direitos humanos, atua nessa área, inclusive. Como é que o senhor percebe isso? Quer dizer, essa luta pela terra, o significado até mesmo da terra, né? Para diversos segmentos da sociedade, a gente sabe que é diferenciado. Os povos indígenas, as comunidades tradicionais estão aí para provar o que a gente diz, e o próprio Estado brasileiro não consegue dar conta desse déficit histórico, né? Boaventura de Souza Santos falava que o colonialismo ele é uma forma de compreender como é que se deu o processo de exploração na América, na África e na Ásia, mas ele também é uma prática social caracterizada pela negação do outro. Quando Portugal e Espanha dividem o Novo Mundo em 2 partes, dizendo que uma parte pertence a Portugal e outra pertence à Espanha, surge o Tratado de Tordesilhas, a partir dali o acesso aos bens da vida no Brasil passou a estar subordinado à existência de um documento, de um título. Se nega com isso a presença das comunidades tradicionais com vínculos históricos com a terra, com vínculos de ancestralidade, de um aspecto cultural e que tem na terra a própria reprodução do seu modo de vida. O direito, nessa perspectiva, disse, olha, eu só posso ter acesso aos bens na vida se eu tiver um papel, um título de propriedade. E ao fazê-lo assim, nega uma realidade, num processo aí de colonialismo, nega uma realidade existente, de diversas comunidades tradicionais, de diversos grupos que jamais tiveram acesso à terra pela via do documento formal e que talvez nunca tenham, por essa via dificilmente. Veja que só em 2017, já em pleno século XXI, é que o Brasil criou uma lei de regularização fundiária, como se só agora o Estado brasileiro dissesse, olha, existem pessoas que não tiveram acesso ao documento formal, mas que nem por isso devem ser desalojadas de sua terra, do seu campo de moradia. Elas também têm direitos, apesar de não ter o papel. Só em 2017 que isso ocorre. Veja que o direito de laje, por exemplo, a possibilidade de você utilizar a parte de cima de uma casa, nas palafitas brasileiras, nas periferias, sempre existiu. Desde o início do século XX, nós temos a utilização do direito de laje. Mas isso só chega numa regulamentação no Código Civil Brasileiro agora, recentemente, né? Já agora 2018, 2019. Só agora que essa discussão chega. Por quê? Porque o direito é feito, pensado e produzido por elites. E não faz parte do universo do horizonte das elites o acesso à terra que não passa pelo documento formal, o direito à laje, porque ela não precisa da elite de laje, ela não precisa dessa dimensão, e aí, consequentemente, o direito nessa perspectiva, no nosso entender, está na contramão das necessidades coletivas. O senhor propõe nessa obra, que vai ser lançada amanhã aqui na capital, inclusive que seja repensado, revista a questão da própria formação desses operadores do direito, né? Quer dizer, o ensino do direito no Brasil, em especial, precisa ser revisto também. E por que razão? O que o senhor consegue identificar? Quer dizer, são vários aspectos, as pessoas vão ter acesso à obra, mas o que é possível identificar em relação a esse ponto? Adalberto, eu sou defensor público há 10 anos. A grade curricular do curso de Direito prevê 8 cadeiras de Direito Civil. Eu atendo pessoas que ganham até 3 salários mínimos. A maior parte desse direito é absolutamente imprestável para essas pessoas. O direito precisa ser refundado, precisa ser retrabalhado, rediscutido. E o lugar dessa rediscussão, sem sombra de dúvidas, é a faculdade do curso de Direito. A começar pela grade curricular. Se você perguntar ali fora qual é o grande tema do momento, vão dizer corrupção. E a corrupção não aparece na grade curricular do curso de Direito como se o direito não tivesse um compromisso político e ético com o atendimento dessas demandas. Isso não está lá presente. Você me diria, mas, Jean, e a entrada das
das pessoas provenientes das cotas. Mais tem significado uma elitização pela entrada do que uma democratização da própria estrutura do ensino como está hoje realizada. Então a gente aponta que a mudança do direito deve começar exatamente pela faculdade. Nós temos casos, o senhor falou ainda há pouco da questão do direito formal, que não atende determinadas situações dentro do princípio da justiça, né, no conceito amplo de justiça. Eu lembrei de casos aqui, por exemplo, de pessoas que estão morrendo ou têm familiares que estão morrendo com um documento formal ali da justiça brasileira, obrigando o Estado, por exemplo, a abrir uma vaga em uma UTI. E as pessoas não têm acesso a esse direito básico que é viver. Exatamente. E como é que o direito trata essa demanda? Você colocou muito bem. A Defensoria atende todos os dias mães que precisam de um leito para seus filhos, filhos precisam de um leito em UTI para seus pais. Atende todos os dias essas pessoas. E como é que o direito trata essas demandas? É uma demanda individual. É uma pessoa que precisa de um leito. Não é. Essa é uma demanda socialmente construída. O atendimento de leitos, o atendimento de hospitais, a demanda por saúde pública não é uma questão de um sujeito de direito. É uma questão social e socialmente ela precisa ser tratada. Esse dado que é fundamental para as decisões da justiça, a urgência na decisão, isso pode fazer diferença entre vida e morte, entre o cidadão sobreviver ou ele morrer diante dessa lentidão que a gente fala historicamente e que naturaliza como algo absolutamente normal. Justiça que tarda é uma justiça que falha? É muito importante sua colocação, porque o tempo ele não é o mesmo para todos. O tempo, para mim, pode ter uma dimensão, para uma pessoa que está numa condição de vulnerabilidade, por exemplo, de saúde, vai ter uma dimensão muito mais crítica, muito mais urgente. O direito também não se estruturou para isso. Só mais recentemente é que ele tem buscado dar, por exemplo, agora com o código que é de 1916, 1915 entrou em vigor em 16, é que passou a prever uma ordem de prioridade. Passou a prever uma ordem de prioridade para que as soluções judiciais sejam proferidas. Como se todos pudessem aguardar o processo no mesmo nível. Se eu estou discutindo com uma empresa uma indenização, eu posso aguardar até um certo ponto, que é diferente da mãe que está precisando dar UTI para o seu filho imediatamente. Então, uma justiça que tarda não pode ser uma justiça que promova a justiça. O lançamento do livro, eu queria que o senhor convidasse as pessoas e confirmasse o local, o horário. Sim, será amanhã, às 19 horas, no Espaço Amei, no São Luís Shopping. Estão todos, claro, convidados. Será um grande prazer receber a todos. Conversei aqui no quadro Questão de Ordem com o professor Jean Nunes. Caminhos para a Democratização do Direito é o livro que vai ser lançado amanhã aqui na capital. Obrigado pela presença aqui na Difusora. Muito obrigado.